Programa de hoje, um cara que esteve na linha de frente na faixa de Gaza. O homem que lutou e luta por Israel contra o terrorismo. Toda a estratégia e conhecimento tático do grande soldado Henry Kadima. Boa, Henry, muito obrigado pela sua presença aqui no Pânico. O Henry aqui, que também já esteve aqui na programação do Pânico, falando sobre... A gente estava comentando sobre qual é o assunto. O assunto factual agora, eu acredito que é o Benjamin Netanyahu, né? Porque depois que ele foi aí, o tribunal falou que querem prender o Benjamin, ele deu um depoimento falando que é antissemitismo. Acho que o assunto agora do momento é esse, né? Isso, então ontem teve o Comitê Internacional de Justiça que pediu a prisão do Benjamin Netanyahu e do Gallant, que era o ex-ministro da Defesa até a semana passada. Foi mandado embora, né? Foi mandado embora, vai ter que entrar no LinkedIn agora. E também do Mohammad Deif, que era um dos líderes do Hamas, que foi neutralizado há mais ou menos 2 meses atrás. O que é muito estranho e o que é uma hipocrisia total é você pedir uma prisão para o primeiro-ministro da única democracia no Oriente Médio, onde ele tá. O único crime dele é combater um grupo terrorista que entrou no dia 7 de outubro em Israel, estuprou, sequestrou e massacrou centenas de pessoas indefesas. É muito esquisito o fato da gente ter um mandato de prisão para o primeiro-ministro israelense, mas a gente não ter um mandato de prisão para o Putin, que massacra centenas de pessoas na Ucrânia, para o Estado Islâmico, que massacrou centenas de pessoas no Iraque e na Síria, para o presidente da China, que tem campos de concentração hoje em pleno 2024 em território chinês. Então hoje a gente vive uma hipocrisia, não só acho que a nível nacional, a nível internacional também. Das organizações, né, Emílio? A gente viu também, a ONU sempre teve um papel, me parece que era para... A ONU nunca resolveu. Nunca resolveu, mas o que assustou. A ONU foi inventada para não ter mais guerra, para não ter mais conflito e não resolveu nada. Não só não resolveu, como estava infiltrada lá. Você sabe o negócio que eu estava vendo outro dia, né? Porque a gente não conhece, na verdade, a gente não conhece muito esses grupos, esses terroristas aí, que é o Hamas. A gente conhece mais ou menos quando tem um míssil. Tá? Agora, eu estava vendo outro dia, pô, esse Hezbollah é um exército, cara. É uma milícia. Eles têm 100 mil pessoas, é uma milícia, eles têm 100 mil pessoas, tudo com dinheiro do Irã. O Irã financia o armamento e eles ficam lá, eles tomaram conta de uma região do Líbano, sequestraram um país e ninguém faz nada. Criaram um braço político também. Sim, criaram um braço político meio que para dar um migué. Agora, aquela região, porque eu não sei se a nossa audiência lembra, que teve uma guerra lá em 2006. Aí a ONU falou o quê? Falou, vou deixar essa zona desmilitarizada. Certo. Que é o que eles estão querendo fazer lá na Ucrânia também. Eles dão essa explicação, essa desculpa para terminar uma guerra. Só que o que aconteceu nessa região? E tem 10 mil soldados da ONU ali. Certo. Continua entrando dinheiro do Irã para o grupo Hezbollah. Eles se prepararam tudo aquilo subterrâneo, montaram um esquema para atacar Israel. Então não aconteceu nada. E não de hoje, né? De muitos anos. Desde 2006. Desde 2006. Então, quer dizer, eles estão se preparando com uma desculpa que não tem guerra, se preparando para uma próxima guerra. E entrando dinheiro, e pegando dinheiro de ONG, entrando muito dinheiro, e dinheiro também do Irã, que tem interesse ali. Sim, que a mesma coisa que acontece com o Hamas acontece com o Hezbollah e outros grupos. São, acho que 7 grupos terroristas, tem os Houthis. Mas o DNA dessa guerra vem do dinheiro do Irã. Mas o Hezbollah é um exército, cara. Bem armado, bem formado. Não é meia boquinha, não. 3 caras ali, que nem a gente vê em filme. Sim. É porque a gente vê em filme, vê o Bin Laden e tal, né? A gente vê o rústico, né? Parece que o cara tá o cara numa casa e tal. Lá não, é um negócio treinamento, é um negócio pesado. É o conceito antigo do terrorismo, né? Hoje, quando se fala em terrorismo, principalmente no Brasil, as pessoas acham que você vai ver o cara de turbante, com a barba grande, ele vai sequestrar o avião e vai destruir as torres. Isso. E o terrorismo hoje ele evoluiu, como o crime organizado também, tanto na questão do modus operandi, na questão do financiamento. Uma coisa que não é falada no Brasil e me assusta muito é a questão dos grupos e células terroristas em território brasileiro. O Hezbollah, há mais de 2 anos, ele tem a luz verde para fazer um atentado
atentado terrorista em solo brasileiro. E ele só não acontece por intervenções de agências internacionais, obviamente com a ajuda pontual da Polícia Federal. Mas há 2 anos o Hezbollah tem a luz verde para cometer um atentado terrorista no Mas Brasil. aqui não é droga? Eles usavam o Brasil como uma plataforma de lavagem de dinheiro e troca de informações também, principalmente com o primeiro comando da capital. Então, se a gente pegar hoje o panorama de como funcionam os novos cangaços, você vê que são táticas terroristas, onde eles pegam civis, colocam o capô do carro, espalham explosivos pela cidade. São todas táticas de milícias terroristas. Antigamente, o Hezbollah e o PCC eles tinham uma troca de ideias, uma troca comum entre plataforma de investimento, lavagem de dinheiro, tráfico de cigarros. Hoje, o Hezbollah tem a luz verde há mais de 2 anos a fazer um atentado terrorista no Brasil. E se o brasileiro achar que é muito longe da nossa realidade, eu vou pedir para ele abrir o Google e colocar sobre os atentados que aconteceram na Argentina, em Buenos Aires, em 92 e em 94, onde o mesmo grupo terrorista Hezbollah, com o apoio do então governo da Cristina Kirchner, explodiram em 92 a embaixada israelense em Buenos Aires e em 94 a AMA, que era o centro comunitário israelense. E você acha que isso aí não aconteceu ainda, graças a Deus, né? Por conta dessa questão que você falou anteriormente, de aqui servia como questão de lavagem de dinheiro, então os caras dão uma segurada para que não haja holofote em cima disso? Ou por que não aconteceu tendo essa luz verde aí? Eu, além de ter sido membro das Forças Especiais do Exército Israelense, eu trabalhei também na inteligência do governo israelense na Europa. Eu ainda tenho amigos que trabalham lá e até onde eu sei, a informação que a gente tem é: há mais de 2 anos, o Brasil deixou de ser uma plataforma de lavagem de dinheiro e troca de know-how, de informações, para ser utilizado como uma plataforma de atentado. Esses atentados eles já foram planejados, existem várias etapas, né? A pessoa só não chega com uma arma ou com uma bomba e faz um atentado. Você tem a coleta de informação, o recrutamento da equipe, você traz normalmente células de fora, ou você acaba recrutando uma célula local. Então, a Lava Jato começou assim. A Lava Jato, ela começou em Foz. Ela começou no Paraná, a Lava Jato, que tinha alguma coisa sobre a Copa do Mundo. Era um negócio que existia meio da Copa do Mundo, meio de informação. Ela começou dessa maneira, a Lava Jato, se não me engano. Ah, sim. Se não me engano, a Lava Jato começou assim com uma informação sobre algum atentado, negócio de Copa do Mundo, que ia ter... Foi assim que começou a Lava Jato. Mas e por que, então... Hoje, nos últimos 2 anos, o Hezbollah ainda não conseguiu fazer um atentado por intervenção de agências de inteligência internacionais, onde eles fazem a coleta de informação e passam a informação para a Polícia Federal. Inclusive, ano passado, quando nós tivemos brasileiros que foram até o Líbano, foram radicalizados lá e vieram para fazer esse atentado e foram presos pela Polícia Federal, quem passou a informação foi o Mossad, o Serviço de Inteligência Externo de Israel, né? E então o então ministro da Justiça, que era o Dino, ele ficou muito bravo na época, falando que não existia interferência internacional no Brasil. Mas vejam bem, isso não é interferência internacional, é simplesmente uma cooperação entre agências, onde a gente está evitando que um mal maior venha a acontecer. Exatamente. Então, eu acho isso é muito pouco falado no Brasil, a questão das células terroristas que nós temos hoje aqui. Teve vários pontos. Teve o cara que fazia a comunicação, né, do Hamas, que ele chegou aí para o aeroporto, né? E comunicação, recrutamento. Eles têm tinha um filho, uma mulher estava grávida, a ideia era entrar no Brasil. Na verdade, ele era o porta-voz do Hamas na Malásia, né? Onde o Mossad também passou a informação para a Polícia Federal de que ele era um membro do grupo terrorista. Ele chegou aqui, ele foi retido pela Polícia Federal, então um deputado do PT foi lá e tentou na canetada liberar a entrada dele no país. Ou seja, a gente tinha a informação de que um terrorista estava retido pela Polícia Federal e politicamente tentaram influenciar com que um terrorista entrasse no nosso país. E esse é um modus operandi muito utilizado não só por Hamas ou Hezbollah, mas também a gente tem, por exemplo, no Brasil, muitos descendentes sírios que vieram e são familiares do governo do Assad. E o que eles fazem? Eles vêm com mulheres grávidas, normalmente gestantes ali em torno de 7 meses e meio, 8 meses. Às vezes a mulher nem foi engravidada por ele e eles vêm ao Brasil. E faz o quê? Quando eles estão em território brasileiro e essa mulher ela dá à luz, o filho ele já ganha automaticamente a nacionalidade e os pais também são naturalizados brasileiros. O que ocorre é que eles são proibidos de serem extraditados ao país de origem deles. Ou seja, se o regime do Assad, que assassinou milhares de pessoas, ele vier a cair depois,
eles não podem serem extraditados ao país de origem onde eles cometeram crimes. Cara, é uma complexidade, mas o fato que o antissemitismo explodiu no mundo inteiro, a gente está vendo aí, desde manifestações que a gente viu lá, universidades americanas, Colômbia, indo para a França, Amsterdã, né, os caras apoiaram. Em Berlim, eu estava vendo a informação seguinte, tem alguns lugares de Berlim, só Berlim falando que não é seguro para GLBT e comunidade judaica. Em Berlim, meu amigo. Em Berlim, onde já teve... é o Berlim. Em pleno 2024, onde já aconteceu tudo isso. Muita loucura. Assim, mas você tem acompanhado essa a explosão do antissemitismo? E aonde que está mais forte, você acha? Aqui na Europa mesmo? Eu acredito que na Europa, mas a gente não pode fechar os olhos para o que acontece no Brasil também, né? Até hoje, acho que o antissemitismo no Brasil ele está muito disseminado em questões de mídias sociais e um pouco de passeatas com viés políticos. Mas eu vejo que para a gente caminhar e evoluir isso porque aconteceu na Amsterdã, na Holanda, perdão. Certo. Que isso evolua para uma agressão. Da briga de futebol, né? Que, aparentemente foi o álibi que o governo de Amsterdã deu, que foi uma briga de futebol. Uma perseguição. Mas na verdade, depois, com investigações, foi comprovado que foi tudo financiado e planejado pelo governo e pelo regime iraniano. Foi financiado pelo regime iraniano. Porque você tem conversas em grupos do Telegram que eles já estavam preparando isso há 2 dias. E são grupos que vêm e fazem eventos públicos com dinheiro vindo principalmente do Irã, do Catar, do Líbano. Que doideira. Bom. Muito bem. Continuamos aqui? Muito bem. Podemos continuar. Tá bom. Esqueci de perguntar. Não, o que eu queria falar é o seguinte, você é um cara que trabalhou na inteligência, no exército de Israel, e a gente viu que durante um tempo, desde o 7 de outubro, eu acho que o povo israelense, né, no modo geral, perdeu um pouco a autoestima em relação à confiança com o exército. Depois de algumas operações que foram com muito êxito e específicas, a gente viu da história dos pagers e por aí vai, né, os próprios líderes do Hamas foram eliminados. Como é que você avalia isso agora, o exército israelense, com toda essa conturbação, que tem cara sendo mandado embora? Como que você vê hoje o exército israelense? Eu vejo que hoje, a nível... Vamos falar de Oriente Médio, que é a realidade de Israel, né? Eu vejo hoje que o exército israelense, ele reestabeleceu o respeito e o medo dos seus oponentes, né? Isso veio com as missões no Líbano, com as explosões dos pagers. No dia seguinte, evoluiu para explosões de painel solar, fechadura eletrônica, rádio de comunicação. E isso você começa a entrar dentro das PSYOPs, né? Que são operações psicológicas onde o seu adversário ele começa a desestabilizar, ele não sabe se qualquer componente eletrônico dele está hackeado, se pode explodir, se não pode, isso começa a colocar ele dentro de um estado de paranoia. A grande diferença que a gente teve entre o atentado do 7 de outubro feito pelo Hamas na fronteira sul e pela atual guerra que a gente tem também no sul, mas agora no norte, falando de Hezbollah, é que o governo israelense ele sempre menosprezou a capacidade militar e bélica do Hamas. Eu digo isso porque eu vivi essa realidade e via isso nos briefings que eram passados pra gente. O exército sempre colocou que ia ser viável sair um grupo de 10, 15 terroristas num túnel e tentar fazer um ataque pontual. Agora, as pessoas nunca imaginariam que sairiam ali milhares de pessoas. O governo israelense diz oficialmente que foram 4.500, mas existe gente que diz que foram 11 mil pessoas, 11 mil terroristas. Em 7 de outubro. Em 7 de outubro que entraram em Israel. E aí a grande diferença é que no Líbano, desde 2006, a inteligência israelense ela vem se preparando para a terceira guerra do Líbano. Porque a gente já tinha sentido na pele o poder bélico do Hezbollah. O Hezbollah tem como muito bem mais... o Emílio falou. Mais arma por causa do Irã, né? Não, é um exército. É um exército. Então o exército e a inteligência eles se prepararam para uma missão preventiva no Líbano e não se prepararam para uma missão preventiva em Gaza. E infelizmente no Oriente Médio só se fala uma lei, que é a lei do mais forte. Não adianta você querer falar pode mostrar fraqueza ou falar em alemão ou inglês com quem fala árabe. Eu sei porque eu já entrei em diversos casos de terroristas, já derrubei centenas de portas para cumprir mandado de prisão, já troquei muitas vezes tiros com terrorista, entrei em Gaza, tive em guerra. E no Oriente Médio só se fala uma lei, é a lei do mais forte. Não adianta você vir com a sua ideologia wokista e ocidental fazer carinho. Então, mas esse aqui é o grande problema de Israel, é justamente esse, né? Porque é a única democracia que
que a gente tem ali nessa região, que é uma região muito complicada, que é isso que você falou, né? O que manda é o mais forte. Exatamente. Né? O mais forte lá, que é Mostra o a fraqueza, se o cara Exatamente. domina, acaba, eles querem aniquilar. E ao mesmo tempo eles têm que se justificar com o Ocidente que fica nessa história em Manhattan, Proporcionalidade. tomando um cappuccino. Nossa, maravilhoso. E fica dando palpite na faixa de Gaza. Não só em Manhattan, né, Emílio? Tem aqui também em São aqui Paulo. também. Posso fazer mais uma questão rapidinho? É que eu notei que você está bem preocupado com a questão brasileira dessa escalada aí. O que mais te preocupa? Porque a gente vê que tem muita gente que é utilizada mais na questão política, né? Que você falou, a questão woke. Se essa turma vai para lá, é os primeiros que é empurrado do prédio, né? O que mais te preocupa nessa questão aqui no Brasil? Essa turma que é usada como massa de manobra por questão política, isso te preocupa ou tem outras questões mais? A questão da desinformação que é feita hoje por parte da grande imprensa no que realmente acontece no conflito, acho que isso acaba influenciando diretamente, principalmente as pessoas mais jovens, as crianças e os adolescentes. E a gente tem que pensar, as crianças e os adolescentes de hoje, eles são os nossos tomadores de decisão do futuro. Sim. Então, a gente quer o quê? Que essas crianças cresçam pensando que Israel é um grupo terrorista e que o Hamas não fez nada e que o Holocausto não aconteceu e que 7 de outubro não aconteceu. Me preocupa muito a questão do viés ideológico entrando na questão educativa. Sim. Então eles acabam trazendo a questão política wokeista e por sinal esquerdista. É que a gente, como ser humano, a nossa tendência é querer proteger o mais fraco. E esses terroristas, eles vendem justamente isso. Eles se protegem, ele coloca o escudo criança, mulher, não sei o quê, para aparecer na televisão que você está só combatendo, está matando gente inocente. Eles são especialistas em informação e contra-informação. A informação deles é essa. Sem dúvida. E a gente acaba entrando nessas, mostrando só esse lado da guerra. Parece que 7 de outubro não existiu. Exato. Se você acompanhar esses... Sim. Parece que não existiu. Parece que a guerra começou, Israel atacando... Tem gente que nega, inclusive, nada, né? exatamente. Que foi uma coisa armada. É que eu não falava, mas também, né? Sempre tem isso. O 7 de outubro é uma coisa que foi horroroso. Aquilo lá que aconteceu foi terrível. Acho que depois... Desde a Segunda Guerra... Desde o Holocausto não teve Foi o maior massacre contra os horrores do Holocausto. Por isso que eu fiz questão de, quando eu tava lá, de eu estar com GoPro pra registrar tudo que eu via. Porque eu sabia que quando eu voltasse pro Brasil, muitas das pessoas não iam acreditar, porque é muito longe da nossa realidade. Mas eu entrei lá em quartos de criança, que a criança estava sem cabeça e foi estuprada por terroristas. É terrível. Muito bem. Vamos agradecer a presença aqui do programa Pânico, do Henry. Tem as redes sociais do Henry aí pra você seguir, Henry Kadima SP no Instagram. Obrigado, Henry. Obrigado, Emílio. Obrigado. Prazer. Valeu. Shabbat Shalom. Valeu, Shabbat Muito Shalom. legal você ter vindo Obrigado, aqui parabéns. conversando com a gente.